Melhor bolo com recheio de pêssego que você vai comer na vida. É a receita que eu vou te ensinar hoje. Uma massa super leve, fofinha, super molhadinha. Recheio 4 leites, super equilibrado e com pêssego. Gente, pensa numa combinação perfeita e sensacional. E se você quiser, ainda pode adaptar essa receita trocando a fruta. Então vem comigo que eu vou te ensinar, porque esse vídeo está simplesmente sensacional. Vamos começar pela massa do bolo, que é um pão de ló. Então aqui eu vou colocar na batedeira os ovos, o açúcar. Aqui eu estou usando o refinado, mas você pode usar o cristal também. E a pitadinha de sal. Essa massa é muito parecida com a chiffon. Quem acompanha o canal conhece a massa chiffon, só que tem um pouquinho de diferença, tá? Então aqui nós vamos bater esses ingredientes por mais ou menos 10 minutos ou até triplicar o volume. Bater sempre em velocidade média alta ou velocidade alta. Prontinho, já batemos essa mistura por 10 minutos. E olha só como que fica a textura. É um creme bem lindo, bem clarinho e bem fofinho. Agora, nós vamos acrescentar aqui o leite fervendo. Eu vou colocar em velocidade mínima e vou acrescentar aqui o leite fervendo, depois o extrato de baunilha, a essência de baunilha. Em seguida, eu já vou colocar aqui a minha farinha de trigo que está peneirada. Vou misturar com o fermento em pó, fermento químico em pó, e vou colocar também. Então, primeiro o leite aos poucos, tá? Porque senão cozinho os meus ovos. E aí depois a essência de baunilha e em seguida a farinha de trigo já misturada com fermento. A farinha de trigo também aos poucos e em velocidade mínima. Então aqui vou colocando o leite, coloco de umas 3 vezes. Foi 4 aqui ao todo. Agora aqui a essência de baunilha, é tudo bem rápido, tá? E agora a farinha de trigo já peneirada na velocidade mínima. E aqui é bem rapidinho para o bolo não ficar pesado. Então aqui eu venho com a espátula ajudando na lateral da batedeira. Vi que bateu, paro, porque essa massa precisa continuar uma massa leve. Então aqui parei. Confiro se misturou tudo. Então aqui eu pego com a espátula, venho de baixo para cima, vejo se tá uma mistura homogênea. Aqui o meu tá bem bacana, misturou tudo. E fica aqui, olha, uma mistura bem aerada. Eu vou te mostrar aqui para vocês perceberem. Com a massa bem leve e bem aerada. Olha só. Até as bolhas de ar, tá vendo? Eu não posso ficar mexendo demais também para não desenvolver o glúten. Então aqui tá perfeito. Agora eu tenho aqui 3 formas. Elas têm 15 centímetros de diâmetro. As mais baixinhas têm 5 de altura e essa mais alta tem 10 de altura. Eu vou dividir essa massa igualmente nessas 3 formas, tá? Porque cada forma vai equivaler a uma camada de massa. Então serão 3 camadas de massa e 2 de recheio. Rebeca, eu não tenho 3 formas. Só tenho uma alta, essa de 10 centímetros de altura. Posso colocar toda a massa nela? Pode. Só que aí o seu bolo vai demorar bem mais tempo para assar, ok? E depois você divide em 3 partes. Eu esqueci de falar, as minhas formas, elas estavam untadas apenas no fundo com desmoldante, tá? Mas você pode untar com manteiga, margarina, óleo, até mesmo colocar um papel manteiga aqui por baixo ou um papel toalha também, só no fundo, para o seu bolo crescer retinho. Então, cada forma ficou com 205 gramas de massa, tá? Agora eu vou levar em forno pré-aquecido a 160 graus. Meu forno é elétrico, está ligado apenas em aquecimento inferior. Se o seu forno não tiver temperatura mínima de 160, pode assar em 180 também. Enquanto o nosso bolo está assando, vamos fazer o recheio, que é um recheio 4 leites, que fica assim delicioso, sensacional. Para isso, nós vamos usar o leite condensado. Lembrando que as medidas estarão na descrição do vídeo, tanto em gramas quanto em xícaras, tá? Eu gosto de colocar em gramas e em xícaras para facilitar a vida de vocês. Mas eu aconselho muito você ter uma balança e fazer sempre pesando, porque você pesando, a medida é sempre exata. Então, investimento em uma balança, e balança é muito baratinho, dura muito tempo. Investimento em uma balança é sempre muito bom. Já vou misturar no leite condensado o leite ninho para facilitar. Lembrando que eu estou fazendo tudo isso com o fogo desligado, não liguei o fogo ainda. Então, coloquei na minha panela o leite condensado, o leite ninho. Agora eu coloco o creme de leite e o leite de coco. Gente, esse recheio fica muito, muito bom e combina super com esse bolo.
Então vale muito a pena fazer. Lembrando que nós temos um curso exclusivo de recheios que fizeram sucesso com os meus clientes, com os seguidores aqui no canal. Receitas assim sensacionais. Se você quiser adquirir, tem um link aqui embaixo. Você pode clicar no link na descrição ou fixado nos comentários e adquirir seu curso. O acesso é vitalício, então é seu para sempre. E ainda tem o e-book que você pode imprimir e ter as receitas impressas para sempre. Então aqui eu já misturei tudo. Agora eu vou ligar o fogo e vou fazer aqui em velocidade média. Se você tiver costume, pode fazer em velocidade alta, não tem problema. Se você for iniciante, é bom fazer em velocidade média para não correr o risco de queimar seu recheio. E lembra sempre de usar uma panela mais funda e grossa, tá? Para o seu recheio não queimar. E aí é misturar nos cantinhos da panela, no meio, o tempo todo mexendo. Não pode parar de mexer para não queimar o seu recheio, até chegar no ponto. E aí chegando no ponto, eu falo com você direitinho qual que é o ponto desse recheio. O recheio começou a ferver e aqui eu continuo mexendo sem parar, nos cantinhos, no meio, até chegar no ponto desejado. Então daqui a pouco chega no ponto e eu te mostro direitinho como que vai ficar. Nosso recheio está pronto. Vou desligar aqui para te mostrar o ponto certinho do recheio. Então aqui eu mexi o tempo todo sem parar, tá? E para você saber se está no ponto, você vai pegar um pouco de recheio e fazer isso aqui, olha. Tá vendo que forma o desenho? Então formou o desenho, a gente sabe que tá no ponto. Outra forma de ver que é até mais fácil é você passar a espátula. Passou, formou um caminho, formou uma linha, então o seu recheio está no ponto, tá? Agora vamos colocar o recheio em uma travessa. Olha que linda a cremosidade desse recheio, gente. É muito perfeito. Vamos cobrir com plástico filme em contato para não criar aquela camada grossa em cima do recheio. E agora esperar chegar em temperatura ambiente para usar. Rebeca, posso colocar na geladeira para acelerar o processo? Pode, tá? Bolos assados ficaram exatamente por 30 minutos no forno. Eu gosto de tirar clarinho assim, mas se você quiser mais coradinho, deixa um pouco mais de tempo. E para saber se está assado, faz o teste do palito. Coloca o palito no centro, saiu limpinho, o bolo está assado. Faça isso em todos, tá? Lembrando que se você colocar uma quantidade maior de massa na sua forma, vai demorar mais tempo para assar. Então aqui a gente espera dar uma mornada, uns 15 minutos. Depois de 15 minutos eu passo só a faca aqui na lateral para desgrudar, desenformo e espero terminar de esfriar para a gente fazer a montagem do nosso bolo. Bolo e recheios estão frios e agora vamos partir para a montagem. Aqui eu tenho a forma de 15 centímetros de diâmetro e 10 de altura. É a mesma forma que eu usei para assar uma das massas. Eu já forrei aqui com plástico próprio para produtos alimentícios. Então é importante que você forre e sobre plástico aqui nas laterais para que você depois consiga cobrir seu bolo. E eu vou colocar aqui a primeira camada de bolo, então uma massa que a gente assou, e vou colocar o fundo para baixo. Então, fundo lá no fundo mesmo. Vou sempre olhando com cuidado para o meu plástico ele não embolar, ficar sempre bonitinho. Então, eu sempre coloco, ajeito o plástico com calma, ajeito o plástico e agora eu vou umedecer essa massa. Para umedecer, eu tenho aqui a calda. Eu peguei um pouco da calda do pêssego, completei com leite e leite condensado, tá? As medidas estarão para vocês lá na descrição do vídeo. E eu vou aqui umedecer o meu bolo com essa calda. O bom dessa massa é que ela absorve bastante a calda. Dá para ficar um bolo bem úmido, bem molhadinho. Então já umedeci. Agora eu tenho aqui uma manga de confeitar. Eu coloquei metade do meu recheio nela. Furei aqui mais ou menos a largura de meio dedinho. E eu vou fazer aqui uma cinta de contenção. O que que é isso? É uma barreira para que meu pêssego ele não saia para fora. Então meu pêssego vai ficar aqui dentro e essa barreira vai impedir que ele saia para fora. Eu faço 2 camadas dessa cinta, tá? Agora eu coloco aqui no meio pêssegos. O pêssego em calda, eu só peguei da lata e piquei em pedacinhos, tá? Sem a calda mesmo, só o pêssego. E vou colocando aqui, olha, gente. Só de ver isso aqui já fica salivando. Isso aqui é bom demais da conta. Pensa no sabor desse bolo. Pra quem gosta de pêssego, isso aqui é simplesmente sensacional. Eu amo pêssego. Então isso aqui pra mim é perfeito. Depois de colocar o pêssego, eu venho e coloco o restante daquela metade do recheio aqui. Aí vai colocando, apertando assim pra baixo, pro recheio fixar bem. Se você quiser, pode pegar uma colher e dar uma nivelada para ficar bem retinho, bem lindo. É o que eu estou fazendo aqui. E agora eu repito o processo. Mais um bolo, só que agora eu vou virar a parte de cima para baixo.
Dou uma ajeitadinha aqui, posso apertar um pouquinho o meu bolo, ajeito o plástico, umedeço a massa. Gente, eu esqueci de mostrar pra vocês, coloquei até o recheio em outra vasilha, mas eu quero mostrar a textura desse recheio depois de frio. Olha isso aqui, olha essa textura, que delícia. Esse recheio é simplesmente sensacional. Agora a gente vai usar a outra metade do recheio, faço uma cinta de contenção, sempre aqui, olha, grudadinha na forma. Essa segunda volta ultrapassou a forma, mas não tem problema. Pêssego no meio. E o restante do recheio. Dou uma alisada agora com mais cuidado, porque já ultrapassou a forma. E por fim, coloco o último bolo com a parte de baixo para cima. Umedeço. Agora eu vou aqui ajeitar para poder fechar meu bolo. Então aqui, olha, eu venho subindo com plástico, por isso que é importante deixar o plástico sobrando. E para completar, eu termino de tampar com plástico filme. Então aqui, olha, eu coloco o plástico filme, verifico se tá tudo tampadinho, lacradinho. E esse bolo, é bom ele ficar pelo menos de umas 6 a 8 horas na geladeira. Eu gosto que ele fique de um dia pro outro, porque quanto mais tempo ficar, né, se ficar de um dia pro outro, mais vai apurar os sabores do bolo, mais gostoso vai ficar. Então aqui, hoje eu não tô tendo esse tempo, então eu vou deixar 3 horas no freezer. Mas o ideal é que você deixe pelo menos de um dia pro outro na geladeira, ou pelo menos umas 8 horas. Aqui eu vou colocar, olha, a outra forma, tá vendo? Que a gente tinha, que a gente assou o bolo, para fechar e ficar melhor para poder descansar. Bolo descansado, ficou por 3 horas no freezer. Como eu disse, o ideal é deixar mais tempo, tá, gente? Agora vamos aqui desenformar. Eu tenho aqui embaixo um prato para bolo. Aqui nesse bolo, vou fazer uma decoração bem simples, porque eu tô focada no sabor mesmo do bolo, tá? Então aqui eu tô com chantilly mesmo que eu bati, só o chantilly puro. Tô passando aqui ao redor para fazer tipo uma pré-camada mesmo. Então já fiz a pré-camada em todo o bolo. Agora eu coloquei o chantilly num saco de confeitar só para facilitar mesmo. Eu acho que fica mais fácil para passar no bolo, mas se não tiver saco não tem problema. Se quiser passar a mão livre, fica à vontade. Aqui é que eu acho que fica mais fácil mesmo. Vou aqui passar em volta de todo o bolo. Meu bolo, gente, ele ficou meio tortinho, porque justamente ele não teve tempo de descanso certinho. Então deixa descansar direitinho, o tempo que eu te falei. Mas aqui também eu consigo consertar na decoração. Eu já passei o chantilly em volta do bolo todo. Agora eu vou só alisar. Aqui eu vou usar essa espátula amarela da Blue Star, mas a decoração fica bem a seu critério, do jeito que você quiser fazer. Agora aqui eu vou só retirar o excesso, não vou fazer nada de quina perfeita. Só mesmo retirar o excesso do chantilly que ficou aqui em cima. Vai ser um bolo bem clean, bem delicado mesmo. Agora eu venho com o bico 1M da Wilton e vou fazendo aqui umas conchinhas. Só que umas conchinhas pra dentro, pra dar esse efeito aqui, olha. Agora eu fui pegando as fatias de pêssego que eu cortei, do que sobrou da lata, e tô colocando aqui, bem aleatório mesmo, pra dar um efeito bacana. Olha só que efeito lindo que deu. Ah, ficou muito lindo, gente. Eu amei o resultado. O que vocês acharam? Me falem por gentileza. Parecendo meio que uma pétala, né? Uma flor, assim. Ficou bonito. Gostei do resultado. Olha que lindo que deu o efeito desse bolo, gente. Ficou muito lindo. E um bolo, assim, delicioso, né? Com recheio de pêssego e o creme 4 leites. Então, simplesmente delicioso. Esse bolo nós vamos cortar agora porque é do aniversário do Luciano. Mas eu vou tirar uma fatia lá e vou trazer pra vocês verem. E eu consegui uma fatia desse bolo pra trazer pra vocês. Uma super fatia, né? Gente, esse bolo foi sucesso, assim, total. Olha só como ele é molhadinho. A massa é super leve. O recheio super suave, é um sabor super equilibrado, cheio de super, né? Mas aqui, gente, é perfeição em forma de bolo. Muito, muito, muito saboroso. Pensa no sabor dessa fatia. É aquele bolo que você come uma fatia, quer comer outra, comer outra, comer outra, comer outra, não quer parar de comer. E aqui, você pode trocar o pêssego por outra fruta se quiser, porque fica perfeito. E às vezes parece que a camada de massa tá um pouco grossa, mas não tá, porque essa massa, ela é muito saborosa, super, super molhadinha. Então, assim, gente, isso aqui ficou perfeito. Só faça, depois vocês vêm cá e me contam, pra vocês verem a perfeição que é esse bolo. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, peço novamente seu joinha, clique no gostei e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, Deus abençoe você.